Salve, salve, nação rubro-negra, trazendo mais um vídeo do canal aqui pra vocês, galera. Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho pra não perder nenhum vídeo notificado aqui no canal. Então, galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte, jogo aberto, comentando tudo aí sobre o Flamengo que venceu o Madureira e praticamente já está na final do Campeonato Carioca, esperando aí tanto o Vasco ou o Fluminense. E agora o Flamengo vai focar no jogo da Recopa contra o Lanús. E vamos ver o que Nata Fan falou aí junto com os comentaristas desse jogo do Flamengo. Então, sem mais enrolação, hein, galera? Fica agora aí com o vídeo. Vamos falar do Flamengo, que de novo começou devagar, demorou pra pegar no breu, no tranco, como queiram. A torcida vaiou e aí o time acordou, fez 3-0 pra cima do Madureira. Antes da bola rolar, protesto dos quase 23 mil torcedores presentes no Maracanã. Pressionado, o Flamengo pouco criou no primeiro tempo. Foram só 2 chances. Essa com Carrascal e outra com Pedro. Mas Neguete apareceu bem. E o time foi para o vestiário debaixo de vaias. Arrascaeta e Samuel Lino entraram no intervalo. Os dois participaram desse bate-rebate e a bola sobrou para De La Cruz, da meia-lua, bater forte e abrir o placar aos 7 minutos. A partir do gol, o duelo ficou mais aberto. Pedro poderia ter feito o segundo. Everton colocou o Andriel para trabalhar pela primeira vez. Até que aos 15 minutos, Samuel Lino pediu pênalti após disputa com Isaías. Depois de consultar o VAR, o árbitro marcou. Arrascaeta foi para a bola e anotou o 100º dele com a camisa rubro-negra. Na reta final, já aos 40 minutos, o Flamengo chegou tabelando e Samuel Lino deixou Luiz Araújo na boa para fazer o terceiro. Na hora de deixar o dele, Samuel Lino driblou o goleiro, mas finalizou para fora e terminou mesmo 3-0. Resultado que deixa o Flamengo com 1 pé e meio na final do Campeonato Carioca pelo 8º ano consecutivo. Os dois times ainda voltam a se enfrentar na próxima segunda-feira. Hoje não existia outro resultado, com todo respeito ao adversário, que não fosse a vitória pelo nível dos nossos jogadores, por tudo aquilo que a gente tem de investimento. Isso é uma responsabilidade que há que assumir, porque é o Flamengo e é assim que funciona. A torcida, que começou a noite protestando, terminou deixando um recado. Quinta-feira é dia de decisão diante do Lanús pela Recopa Sul-Americana, no Maracanã, depois de ter sido derrotado na Argentina por 1-0. É possível reverter. Esse grupo já fez isso e eu acho que precisa disso para voltar a retomar essa nossa confiança, retomar a nossa energia e a comunhão com o torcedor. Fazer um grandíssimo jogo na quinta-feira com o apoio do nosso torcedor e reverter essa situação. O Flamengo não passa por um bom momento, pressionado, já perdeu o título da Supercopa do Brasil, perdeu a primeira partida da Recopa na Argentina para o Lanús, era obrigação vencer o Madureira e agora vai virar obrigação esse estadual também. Cicinho, quando a gente olha para a equipe do Felipe Luiz, do ano passado para cá é pouco tempo e mudou muita coisa. Os jogadores ainda parecem cansados, desentrosados, sem aquele mesmo apetite. O que acontece? Exatamente. No início da temporada nós estávamos apegando que o Flamengo jogou até o final do ano, foi o último a entrar de férias e era normal o cansaço. Ok, virou o ano, o Flamengo começou a tropeçar e se apegava nisso. Agora já não dá mais tempo, né? O Flamengo realmente não joga o melhor futebol, tem o melhor elenco aqui do Brasil, né? Mas não está conseguindo fazer o encaixe na qual estava a temporada passada. Então, isso não adianta falar que requer tempo, porque os jogadores têm muita qualidade. Então é repensar na questão de posicionamento, repensar na questão de entrega dentro de campo, porque realmente o Flamengo está entregando muito pouco e você vê os jogadores um pouco apáticos. Então os jogadores precisam dar um pouquinho mais e o Felipe está tentando isso. A entrada do Arrascaeta e do Samuel Lino mudou totalmente a história e aquilo que o torcedor espera. Vontade, criação, mobilidade, e isso o Flamengo teve no segundo tempo e conseguiu ganhar tranquilamente. Ronaldão, como é que você vê esse Flamengo? É começo de temporada, tem muitos objetivos, é um time
com grandes nomes e jogadores de expressão, mas tem que comprovar isso em campo. Contra o Madureira, 3-0, um bom resultado, mas não era um time como o Fluminense, por exemplo. Não, é verdade, mas o Flamengo, para esse jogo no meio de semana, Renata, é o seguinte, a torcida agora está em cima, a torcida está cobrando, a torcida não está jogando junto, o time já está com aquele... O problema de começo de temporada, não está entrosado, uns abaixo, outros acima no lado físico, no lado técnico, ainda não se encontrou. E a torcida já começou a bater. E foi contra o Madureira, que esse pênalti aí foi mandrake, dentro e fora no gramado aí. Esse VAR aí, tem que dar uma olhada nesse VAR e no juiz. No campo, todo mundo viu a mesma coisa, não foi nada. Aí ele foi lá, ficou... então vê se dá um pênalti aí, dá uma força aí. Então foi assim. Agora, nesse jogo, a torcida não vai começar. Se o Flamengo não for pra cima, não fizer logo um gol, logo aos 15, 5 minutos de jogo, vai ter a torcida na pressão e vai cair fora dessa competição. Escuta aí. Não vai ganhar mais um título, hein? Porque tá disputando um título agora, né? A Supercopa já foi, já perderam. E agora... Se a torcida jogar contra, vai ficar pior ainda. Quero falar de campeonato. Então essa cobrança, acho que ela faz parte. Agora, o primeiro tempo foi ruim, acomodado. O segundo tempo melhorou. O time um pouco mais objetivo, né? E conseguiu construir a vitória. E acho engraçado, assim, por exemplo, a implicância com alguns jogadores, né? Muita gente, o Samuel Lino, tal. O Samuel Lino deu um passo para gol. Tudo bem no sofreu um pênalti que para mim foi absurda a marcação, mas foi marcado nele, né? Ele não é pênalti, não é nada, lugar nenhum. Aliás, o árbitro acertou, o VAR chamou, ele foi lá e igual um cordeirinho, marcou o pênalti conforme o VAR sugeriu. Quer dizer, a arbitragem não tem jeito. Aí marcou o pênalti, mas bem ou mal foi nele. Depois ele perdeu um gol que ele podia ter perdido, uma jogada muito boa com o Pedro. Mas ele participou, né? Não foi uma atuação ruim. E tinha gente reclamando. Quer dizer, não importa o que o jogador faça, quando a torcida pega no pé, a parte da torcida, né, ela nem olha para o jogo, ela só reclama. Mas foi uma atuação razoável no segundo tempo, ruim no primeiro, muito pouco, isso não basta para derrotar o Lanús. O Lanús não jogou no fim de semana, o jogo foi adiado, era Argentinos Júnior e Lanús. O Argentinos Júnior está jogando a fase preliminar da Libertadores, joga com o Barcelona de Guayaquil em casa, jogo de volta, e o Lanús visita o Flamengo. Na Argentina eles têm esse calendário mais razoável, né? Então quando tem jogo internacional, eles adiam rodada, não tem problema nenhum, você fica ali descansando para jogar aquela partida. E o Flamengo ontem teve um time que eu acho que faz mais sentido algo próximo desse time quinta-feira do que o time que ele escalou lá na Argentina. Acho que faz mais sentido por aí. Não exatamente o que começou, mas alguns jogadores que começaram acho que deveriam ser repetidos no jogo contra o Lanús. E também vai a incapacidade da diretoria do Flamengo de ajustar preços de ingresso para o não sócio. Não pode o Flamengo jogar com 22 mil pessoas no Maracanã. É o que acontece. Eles fazem a promoção assim. Digamos, o cara é sócio Maracanã 1, ele tem direito a 4 ingressos. Paga mais caro e tal. Olha, para esse jogo você pode levar 6. Amigo, esse cara já está catequizado, ele já é sócio torcedor. Você tem que baixar o preço para o cara que não é sócio, que não vai ao Maracanã, porque é caro, num jogo de baixa demanda, para que esse cara vá. Olha, 24 horas antes do jogo eu vou baixar o preço para o não sócio no patamar do associado. Você que é sócio não quer ir, vou vender barato para o outro. É claro. É lei da oferta e da procura, não é isso? Porque muita gente que caiu no Maracanã não vai porque é caro, quinta-feira. É caro, não dá para ir, o cara não vai. Esse tipo de jogo você pode atrair um público o afastado do estádio. É ridículo o Maracanã vazio, é vergonhoso. Acho que assim, essa é a visão elitista. Eu quero sócio, se não é sócio não me interessa. Prefiro a cadeira vazia. Isso é abjeto e realmente me incomoda profundamente. E tem departamento de marketing, que não é fácil, se fosse fácil, bota um Zezinho ali que ele faz. Claro que é difícil você montar esse tipo de esquema, né, que funciona por precificação mais razoável. Mas há de se fazer um esforço, né? Então, isso foi pior que o público do sábado à noite chuvoso, bem chuvoso, do Sampaio Corrêa. Foi pior, foi 25 mil quase, ontem foi 22 mil. Era a fase de classificação. Não pode jogar com 22 mil pessoas, não tem condição. Diga, Juca. Tudo bem em relação ao protesto de torcida. Agora, chamar o time do Flamengo, não, claro. Campeão da Libertadores. Sem vergonha, absurdo. Campeão brasileiro. Exagero. Time sem vergonha. Não, é exagero, claro. Aí é inaceitável. Aí é exagero. Eu fiz a ressalva aqui. Eu acho que aí já é um exagero. Mas acho que a vaia, ela é pertinente. Sim. É pertinente, porque existe sim uma acomodação. Existe uma acomodação. É muito claro isso, que tem uma acomodação. Agora... E o Felipe Luiz, às vezes parece o Tite com a meritocracia. Então não importa se o Danilo, o Vitão estão melhores, o Léo Ortiz é intocável. Né? Falhou no gol do Lanús. Ontem não jogou, jogaram os outros dois. E acho que ele precisa rever um pouco isso também. Aliás, ontem
como no sábado até eu trouxe a informação de que ele deveria falar sobre o episódio lá do Vinícius Júnior, aquelas declarações dele, né? Falou, a resposta dele. Antes da coletiva, ele abriu falando de fato, conforme já sabíamos que deveria acontecer, mas não foi muito feliz, não. Tá, ele, não, que eu fiquei decepcionado. As pessoas que ficaram decepcionadas com o posicionamento dele. Acho que é meio que ao contrário, enfim. Ele falou, teve nota, ele falou de novo e mesmo assim ele não convenceu. E não explicou o palavra de um contra do outro. Caso isolado, palavra de um contra do outro é uma pinóia, porque não foi só o palavra de um contra do outro. Exato. Né? O Mbappé diz que ouvido 5 vezes. Mas ele não explicou a palavra de um contra o outro. Eu continuo com a minha tese. Ele está preocupado em manutenção de mercado fora do Brasil. E como Portugal e Espanha são dois, mais a Espanha do que Portugal, são dois objetivos óbvios, e ali a coisa pega, como pega no Brasil. A gente também não pode esquecer, né, de ficar diabolizando o espanhol e esquecer o que acontece aqui. Não apenas crimes de boca, mas a discriminação, basta ir aos presídios e a gente verifica. Basta ver quem morre na periferia e a gente verifica o grau de racismo que há no Brasil, né? Mas é isso, ele está pisando em ovos sobre esse assunto porque tem uma expectativa de futuro e que ele tem que tratar desta questão, digamos, com luvas de pelica. E o antirracismo não se trata com luvas de pelica. Juca, e tem um detalhe que, assim, algumas pessoas até agora não entenderam, alguns torcedores especialmente, por que ele tem que se manifestar? Amigo, se você treina o Flamengo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, né, ainda é o campeão carioca, você é tão bem remunerado, você está tão em evidência, um assunto dessa relevância vai fazer igual o Luiz Henrique, decepcionante o Luiz Henrique, né? Muito. Que fez uma careta patética e não respondeu a pergunta da Clara Albuquerque lá do TNT. Foi pior que o Mourinho. Lamentável, ridículo, porque ele meio que debochou. O negócio. Aliás, o Luiz Henrique, fiquei assustado com aquilo. Por quê? Um cara que a gente até admira por sérias razões, aquela reação. Né? Quer dizer, foi quando o muro saiu fora, não quis. Espanhol também, talvez não queira comprar briga com os espanhóis que atacam o Vinícius. E a torcida do Osasuna atacou o Vinícius no final de semana. Aconteceu de novo. De novo aconteceu. Então, assim, o Felipe Luiz, na posição que está, ele tem que se manifestar, não tem jeito. E aí tem um detalhe que talvez ele não tenha se atentado. Aliás, duas coisas. Uma, muito mal assessorado, né? Eu digo pela assessoria dele, pessoal mesmo, que ele tem um assessor de imprensa, que ele chegou claramente despreparado. Não sei o que faz assessor de imprensa de jogador de futebol ou de técnico, porque não prepara os caras para uma situação que o cara tem que saber mais ou menos o que vai falar. Claro, ele está ali no calor do jogo e tudo, ele falou sobre, eu compreendo isso. Para isso você já pensa antes para você ter uma resposta razoável, não é para mentir, é para responder de forma equilibrada, já tendo uma ideia, porque realmente tem armadilhas aí. Mas o Vinícius Júnior, ele saiu do Flamengo, mas ele tem uma relação com a torcida com ele, que é diferente dos jogadores, outros que saíram do Flamengo, de outros clubes. Eu diria, sem medo de errar, que depois do Zico, nenhum jogador do Flamengo foi para a Europa e manteve esse vínculo com a torcida como tem o Vinícius. A torcida adora o Vinícius. O torcedor do Flamengo, no imaginário dele, não é nem imaginário, a certeza absoluta dele é de que um dia ele vai voltar e vai ser campeão. Não sei se vai acontecer, mas o torcedor do Flamengo acha assim, que não, o Vinícius vai voltar e vai jogar no Flamengo e vai ganhar um título importante, ou vários e tal. E depois que o Paquetá voltou, isso ficou mais ainda, embora esteja muito distante do Vinícius voltar ao Flamengo. Não se enganem, não se iludam, né? Isso não deve acontecer tão cedo. Então, quando um cara que é o técnico do Flamengo, que é rubro-negro desde criança, que foi super campeão no Flamengo, não se solidariza de forma clara e veemente com o Vinícius, ele decepciona, no mínimo decepciona o torcedor do Flamengo. Fala, pô, peraí, eu espero que o técnico do meu time compre a briga do Vinícius. Especialmente se esse torcedor for como milhões e milhões são pretos, que sofrem racismo. Porra, não dá para entender isso? Óbvio. Acho que dá para entender, não dá? Então, assim, é um caldeirão de situações em que ele parece que ainda não sacou. Aí ontem ele falou, não, porque eu fiquei decepcionado. Não, as pessoas é que ficaram decepcionadas, não o contrário. Pelo amor de Deus. Em contrapartida, a gente viu um belga na Alemanha fazendo o discurso que fez o Kompany. 12 minutos. Foi um discurso incrível. Assim, então, se o Kompany fez o que fez, por que o Felipe Luiz não teria que fazer de todas as questões, né? Então, assim, é bem claro. Eu sei que o Kompany já foi na semana passada, mas como eu estou voltando hoje, tem que lembrar disso aqui, porque para mim foi brilhante, brilhante. O que nós temos visto também
Em âncora. Pode falar. Eu nunca vi tanta mesa redonda sobre futebol, mesa redonda das TVs portuguesas. Muito. Aberrações impressionantes. Nossa. Mas aí apareceu outro dia um comentarista que falou o seguinte: não é para a gente ficar impressionado com o que nós estamos ouvindo, essas coisas de 32% da população portuguesa votou num sujeito que é racista, homofóbico, misógino. Exato. Então, sabe? E outra coisa que eu vi também numa dessas mesas, aí como é que a coisa vai avançando para um lado terrível. Um desses comentaristas ali disse que na escola do filho é uma coisa que já proliferou, uma escola grande, que as crianças estão ofendendo as outras, falando com a camisa na boca para xingar o companheiro de colégio, influenciado por aquele jogador argentino do Benfica. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim. Vídeo aqui no canal falando um pouquinho sobre esse Flamengo que venceu aí o Madureira, né? Claro, precisa melhorar um pouco mais, né? O time do Flamengo precisa andar nos trilhos aí de uma forma que o torcedor, né, se sinta aí representado e precisa melhorar. Mas já foi um bom passo, né, vencendo esse jogo aí contra o Madureira 3-0, o primeiro jogo de ida aí da semifinal. E praticamente já está na final, né, porque para perder aí teria que perder de 4-0 e é muito difícil o Flamengo perder de 4-0. E agora vai mais tranquilo para enfrentar o Lanús, que precisa reverter o placar aí que perdeu de 1-0. Então é isso, torcedor. Qual a sua opinião? Comece a opinião aqui pra gente, se você gostou do vídeo, inscreva no canal e até o próximo vídeo.